Quer falar um pouquinho agora de eleições americanas? Pelo menos 5 estados já começaram a votação nos Estados Unidos. Para a gente entender melhor esse assunto, a gente chama agora aqui no Jornal da Manhã o advogado, doutor pela USP, mestre em Direito pela Universidade de Chicago, Gustavo René Nicolau. Professor, seja muito bem-vindo. Doutor Gustavo, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no nosso Jornal da Manhã. E gostaria que o senhor explicasse para a nossa audiência primeiro como que é esse processo e por que ele tem etapas diferentes das que são cumpridas aqui no Brasil. Bom dia. Muito bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. De fato, né, a eleição americana, por conta de uma necessidade histórica, eles tiveram que fazer um sistema no qual os estados escolhem o presidente. Então, esse é um ponto fundamental para entender a eleição americana. Não é o voto individual do cidadão americano que escolhe. São basicamente 50 eleições separadas que escolhem o presidente dos Estados Unidos. Certo? É muito importante notar, Evandro, que dos 50 estados americanos, 43 já estão decididos e não há nem campanha eleitoral. Já se sabe com antecedência se aquele estado vai votar democrata ou republicano. Então, um exemplo muito claro, a Califórnia já está decidida há muito tempo que ela é democrata, enquanto o Texas já está há muito tempo decidido que ele é republicano. Não tem campanha, não tem folheto, não tem um comício, não tem propaganda na rádio ou TV nesses estados, porque já está decidido ali, ninguém perde tempo e dinheiro fazendo campanha onde não há necessidade. E uma regra muito importante para entender a eleição americana, Ivana, se você ganha um estado por um voto de diferença, voto do cidadão individual, se você ganha por um voto, você leva o estado inteiro, com duas exceções que são Nebraska e Maine, são exceções insignificantes porque são muito pequenos. Então, se você ganhou, por exemplo, a Califórnia, você leva 54 votos do colégio eleitoral. Todos os votos. Se você ganhou o Texas, você leva os 40 votos do Texas. Então, a eleição, nesse momento, se resume a 7 estados, porque 43 estão resolvidíssimos. E a Geórgia é um desses 7 estados, porque nesses 7 estados, a cada eleição, eles escolhem para um lado. Então, eles são chamados justamente de swing states, porque swing é a expressão em inglês para balanço. E professor, mesmo ainda, como o senhor disse, né, em alguns estados já praticamente se tem um eleito, com certeza, até o final do dia mesmo da eleição, é possível que esses resultados acabem mudando ali conforme a chegada, de fato, do pleito, né, 5 de novembro? Não. Nesses 43, Soraya, está decidido, eles não gastam um centavo. Então, repito, né, 43 estados que não tem nem conversa, não tem nem disputa, né, porque eles são o que eles chamam de estados consolidados. Sim. Não tem nenhuma chance. Vou dar um exemplo, o distrito de Washington, D.C., por exemplo, a capital, tem 93% de voto democrata. Então não tem nem conversa, enquanto o Wyoming, por exemplo, tem 76% de voto republicano. Então, nesses 43, a gente pode esquecer, porque ali ninguém está disputando nada. A disputa se dá em 7 estados. São os 3 estados do norte, que margeiam os grandes lagos americanos, Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. E aqui vai um dado muito importante. Há mais de 30 anos, esses estados sempre votam juntos. Eles são swing states e sempre votam no mesmo sentido, possivelmente porque a demografia, a idade, a cultura é muito parecida, eles são vizinhos. Michigan, Wisconsin, Pensilvânia. E aí, no caso, claro, desculpa, professor, não, só para acrescentar uma curiosidade, né, uma dúvida a respeito disso. Nesse caso aí, os candidatos e as campanhas precisam se articular nos estados para conseguir o eleitorado onde ele, de fato, não tem apoio, né? Exatamente. Essa é a dificuldade mesmo. Isso. Trump e Kamala Harris
estão investindo maciçamente apenas nesses 7 estados. Então, comício, Barack Obama, Bill Clinton, comícios, festas, shows, tudo é nesses 7 estados. A impressão que nós temos é que na Geórgia, que é o tema da nossa conversa, que é um dos 7 estados, na Geórgia, North Carolina, Arizona e Nevada, veja que a gente já completou os 7, né? Os 3 lá do norte e esses 4 do sul. A impressão que se tem é que esses 4 do sul estão com uma inclinação para Trump. Mas Michigan e Wisconsin estão com uma inclinação para Kamala Harris. De modo que tudo se resume a Pensilvânia. Todos os analistas falam: quem ganhar a Pensilvânia leva a eleição americana. Então, os investimentos lá são maciços e aí pode ter havido um grande erro da campanha de Kamala Harris, que tinha no governador da Pensilvânia, extremamente bem avaliado, um excelente candidato a vice, e ela escolheu um candidato de Wisconsin, um excelente também, um excelente quadro do Partido Democrata, mas que então, talvez não seja tão fundamental, porque o Wisconsin tem uma margem mais pró-democrata. Pensilvânia, onde ela precisava ganhar de qualquer maneira, ali eles poderiam ter escolhido o vice-governador ali da Pensilvânia e pular essa oportunidade. Agora, doutor, o senhor coloca aí, né, a estratégia desses candidatos justamente nesses locais, nos estados pêndulo, como a gente costuma falar em português, ou nos swing states, como o senhor mencionou. Nesse caso, quais são as propostas que podem conquistar a depender da região que esses estados ocupam, né? De que maneira que o senhor analisa as estratégias verbais, de discurso mesmo de ambos os candidatos, para tentar captar ou capturar principalmente o estado da Pensilvânia, que é um que pode ser determinante para arrematar o resultado dessa eleição americana? Excelente pergunta. O estado da Pensilvânia, ele tem 2 cidades muito grandes, Pittsburgh e Filadélfia, né, onde tudo começou juridicamente nos Estados Unidos, né? Essas 2 grandes cidades, elas votam democrata. E aqui vai mais um dado curioso. Cidade grande, acima de 1 milhão de habitantes, vota democrata. Essa é uma regra no mapa eleitoral americano. Em qualquer das últimas 6 eleições americanas, você percebe isso. Cidade grande, vota democrata. Cidade pequena, vota republicano. Na Pensilvânia e na Geórgia também, os 2 temas fundamentais, por um lado ou por outro, são aborto e imigração. Então, existe praticamente 50% do eleitorado que simplesmente abomina a ideia de que o Estado vai intervir na decisão da mulher de fazer ou não um aborto, sem emitir nenhum juízo de valor. Mas é uma preocupação para uma imensa parte do eleitorado, no sentido de que o Estado não pode mexer nisso. Isso é uma decisão da mulher. E tem outros 50% que diz: isso é um assassinato. De novo, sem entrar no mérito, mas é uma questão fundamental. E a segunda questão importantíssima é a imigração. Então, a imigração é um tema muito importante nas eleições americanas. Então, os republicanos são mais favoráveis a uma imigração mais selecionada, mais qualificada. Eu atuo aqui como advogado licenciado nos Estados Unidos de imigração, eu vejo isso todos os meus dias, e os republicanos têm uma tendência de uma imigração mais qualificada, aquela imigração baseada no seu diploma, na sua formação acadêmica, enquanto os democratas têm uma visão mais humanitária, trazer membros familiares de americanos, refugiados do Haiti, refugiados da Ucrânia. Esse assunto é um assunto seríssimo na campanha e que vai, sim, mudar os rumos dessa eleição. Mas, se vocês me permitem, uma vez que a eleição acaba, uma vez que terminam as bravatas eleitorais, começa o mundo real, começa o governo cotidiano, burocrático e real de enfrentar problemas. Kamala Harris ou Donald Trump
sabem que a economia americana não tem mais mão de obra. Seja mão de obra no nível muito baixo para cortar grama, seja mão de obra de engenheiro nuclear. Não há mão de obra, porque está todo mundo empregado numa economia cujo PIB anual, segundo a FMI, é de 30 trilhões de dólares. O Brasil é 1,9. De modo que os Estados Unidos precisam de imigrantes. Não é à toa que na última da eleição de 2016, eu já morava aqui, Trump falou muito contra a imigração e a proposta dele foi quintuplicar green cards para imigrantes qualificados. Então, é um problema que os Estados Unidos só consegue resolver trazendo mão de obra de outros países, especialmente a mão de obra qualificada. Isso é muito interessante, doutor, né? E é sobre isso que eu tinha uma curiosidade. Como o senhor atua com essas questões, eu queria saber, no teu ponto de vista, e baseado nas análises que o senhor já fez, no seu dia a dia mesmo de acompanhamento, se essas políticas mais seletivas, se elas funcionam, no fim das contas, para impedir a imigração da maneira como os republicanos criticam, e se, por outro lado, também os democratas acabam abrindo demais as portas, se há, de fato, um problema gerado por essa política. Qual que é a sua análise sobre ambos os lados e sobre como eles tratam, de maneiras diferentes, esse que é considerado um problema para os americanos hoje? Sem dúvida. Repare só, Evandro. Os Estados Unidos expedem 200 mil green cards por ano, apenas considerando os green cards baseados na qualificação do candidato. Uhum. Você aplica como se fosse para um emprego. Você manda o seu currículo, suas conquistas e fala que você quer mudar para os Estados Unidos. Basicamente é isso. 200 mil green cards por ano os Estados Unidos imprimem para trazer mão de obra qualificada. Seja governo republicano, seja governo democrata, bravatas eleitorais à parte, tudo segue ano após ano nesse mesmo ritmo. Por quê? Porque os Estados Unidos precisam dessa mão de obra qualificada e precisam desesperadamente. Os democratas têm sim essa tendência, eles têm essa tendência que você mencionou, mais humanitária, de fronteiras, né, de não ser tão rigoroso nas fronteiras. E nesse ponto, sim, um calcanhar de Aquiles de Kamala Harris, porque ela foi designada pelo governo Biden para cuidar das fronteiras e do problema, né, da imensa invasão de pessoas na fronteira no Texas, uma fronteira de dificílimo controle, New Mexico, Arizona, existe ali literalmente um deserto, em algumas partes parecido com o Saara, e no qual é muito difícil fazer o controle. Numa eleição tão apertada, mas tão apertada, onde há ali exatamente 50% de possibilidade, esse detalhe pode ter prejudicado a Kamala Harris e pode definir a eleição para Trump. Obrigada, professor. Conversamos então com um professor pela USP, também mestre em Direito pela Universidade de Chicago, Gustavo René Nicolau. Mais uma vez, nossos agradecimentos pela gentileza de nos atender no dia de hoje. Até uma próxima oportunidade. Boas ordens, um prazer. Ótimo dia a todos. Obrigada.